Continuando o nosso estudo do livro Consolador, um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. E agora a gente vai adentrar especificamente a primeira parte, Espiritismo e a necessidade da ciência. A doutrina espírita ela nos mostra que a religião deve se unir à ciência para dar consciência para os homens, para eles agirem com responsabilidade e prudência. Por isso, nesse livro, Emmanuel traz para a gente uma abordagem que vai nos levar para reflexões mais transcendentes sobre todas as ciências físicas. Porque tudo aquilo que nós vemos fisicamente existindo tem uma contraparte energética que o mantém e sustenta. Essa contraparte tem a parte mais materializada, que é quando a matéria inerte, e uma parte mais espiritualizada, quando a matéria orgânica. De todas as formas, nelas ali vai estar uma energia em variados níveis evolutivos para caminharem para o processo onde se precisa chegar. Então, temos que estar bem atentos, não nos empolgarmos demais para achar que ir só para um lado que é o melhor, nem que ir só para o outro que é melhor. Mas andarmos com os pés no chão, refletirmos cada passo, cada informação para a transcendência que ela faz jus. Então, capítulo 1, Ciências Fundamentais, posição da ciência da vida. Tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? E a pergunta que foi selecionada por Emmanuel, a forma com que ela foi intuída para as pessoas fazerem, porque as perguntas foram feitas por pessoas que estavam intuídas por espíritos. Então, neste questionamento, a gente vai vendo que a forma com que se pergunta é importante para que a gente entenda que existe uma transcendência. E, certamente, Emmanuel vai trazer para nós. E sempre traz de forma transcendente, às vezes é difícil comentar Emmanuel, que ele tem uma técnica que a gente fala que ele é de falar não falando, responder não respondendo. Ou seja, ele fala, ele responde, e cada vez que a gente lê, a gente entende diferente. Mas ainda bem que, à medida que a gente se aperfeiçoa, entende um grauzinho a mais daquilo que está escrito. Porque é um espírito que conquistou essa sabedoria, essa condição de fazer esse jogo de palavras para nos fazer refletir. Não tomar ao pé da letra o que está escrito, porque não tem como tomar ao pé da letra. Temos que refletir, e nós vamos refletir aqui dentro daquelas nossas possibilidades de entendimento, que ainda são bastante pobres. Então, o Espiritismo tem muita necessidade da ciência terrestre? Essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. Começa aí. O concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Isso que nós temos que prestar muita atenção. Todo cientista deveria ler essa questão para poder entender a transcendência das suas funções como cientista. Então, todo trabalho científico é muito útil, mas a consciência tem que estar esclarecida dentro dos padrões crísticos, obviamente, e, além disso, tem que ter sinceridade no coração naquilo que está fazendo. Então, se você é cientista, se você pretende fazer parte de algum grupo científico, esclareça a sua consciência e tenha sinceridade do coração naquilo que você quer fazer. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo. Viu como que é importante? Lá na frente ele fala que não tem necessidade absoluta, mas as pessoas têm que saber trabalhar com bom sentimento. E aí, na segunda etapa da questão, ele mostra que temos que considerar que a ciência do mundo, se ela quer ser o impulsionadora do progresso, ela tem que sair da tirania da destruição, e aí ela terá a necessidade absoluta do Espiritismo para lhe dar a consciência da responsabilidade sobre cada ato, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. Então, a doutrina espírita nos mostra os caminhos da nossa moralização. Cada um a seu ponto, cada um no seu jeito, cada um no seu passo. Todos nós precisamos, então, começar a trilhar por caminhos, trilhar por ideais que nos faça resplandecer perante a Deus, que nos faça resplandecer perante a luz.
É por isso que nós temos então que prestar atenção. Como estamos agindo, de que forma estamos agindo, como estamos interagindo e como queremos ser partícipe do processo de evolução da Terra. Por isso, a doutrina espírita vem para iluminar nossas consciências, mostrar que tudo tem consequência. Cada um dos nossos atos leva a conquistas ou perdas, que teremos que fazer o processo de compensação no limiar dos caminhos do mundo para tornarmos-nos seres melhores. Capítulo 1. Ciências Fundamentais. Se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia, a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Aqui Emmanuel trouxeram para Emmanuel a equipe espiritual intuindo as pessoas que fizeram as perguntas. Emmanuel seleciona a ordem com que elas serão estabelecidas, serão respondidas, para encadear o processo de racionalização das respostas, das inteligências, para que a gente possa caminhar para o entendimento superior. Então, dentro dessas 5 ciências, como que elas se colocam? A química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e as suas propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência material. Então, a química e a física vão entender as propriedades das matérias, como que elas se interagem, as leis que as regem, é a parte da ciência material. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. Isso é importante que a gente entenda. A física e a química com a parte material, a psicologia e a sociologia, os nossos sentimentos, as nossas interações dentro da sociedade. E com isso vão procurar estudar técnicas, desenvolver técnicas para que a gente possa interagir melhor conosco mesmo e uns com os outros, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais organizada, mais segura, mais respeitosa. Isso não tem nada a ver com política. Política está lá na frente, bem lá na frente, ele vai falar por um outro prisma, por uma outra conotação. Aqui nós estamos falando de entender o ser humano. No centro de todas estas está a biologia, significando a ciência da vida, em suas profundezas, revelando a transcendência da origem. O Espírito, o Verbo Divino. E aí, gente, a gente tem que prestar muita atenção nisso aqui. Conforme vai aprofundando as informações, a gente vai vendo que as coisas são bem mais complexas, tá? Mas isso aqui. Então, nós temos a física e a química, estudando a coisa material. Então, nós temos aqui um cartão de memória, é um plástico, tem a parte metálica e tem a parte que vai compor essencialmente a memória, que é feito de um composto de matérias à base de silício e fósforo, tá? Bom, então nós temos um cartão de memória. Isso, a química vê as propriedades químicas, a física vai ver as possíveis interações e cria-se um cartão de memória. Por outro lado, o tipo de sentimento envolvido para desenvolver o cartão de memória, o tipo de sentimento envolvido para utilizar o cartão de memória, estudado pela psicologia. E todas as relações que tem entre o homem, o cartão de memória, e a empresa que está produzindo tudo isso, estudado pela sociologia. Bom, isso aqui é uma coisa, teoricamente, sem vida. Mas a vida em si é estudada pela biologia, que tem que levar em conta que nas profundezas do nosso organismo tem algo mais transcendente. Tem algo mais palpitante, que organiza as células, que dá vida às células, que faz com que elas pensem, que elas cumpram funções fundamentais para manter a vida. Então aí está o Espírito, o Verbo Divino. A biologia, nesse caso, ela tem que procurar observar a transcendência da origem, a transcendência da vida, para que a gente possa crescer com as nossas ações, com os nossos compromissos frente à vida. E a vida, sim, vai palpitando de energia, vai palpitando de possibilidades maiores. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá para Deus.
com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. A biologia não é simplesmente aquilo que nós queremos colocar como sendo biologia, uma vida. É uma vida que, a partir de reações químicas, tudo se torna uma vida. Mas, se vocês observarem, você coloca uma semente de alface, uma semente de couve, uma semente de mostarda e mais outras 3 sementes. Se você misturá-las a olho nu, você não vai saber o que é o que. Você sabe que são 3, 4, 5 sementes de espécies diferentes que estão ali. Mas na hora de nascer, aquela bolinha no tamanho de uma cabeça de alfinete, uma vai nascer um pé de alface, outra vai nascer um pé de couve, outra vai nascer um pé de mostarda e outra vai nascer outra planta, inerente à semente. Se fosse apenas compostos químicos, poderia ter algum nascimento aleatório. Não tem o nascimento aleatório porque tem a essência da vida, o componente divino, impregnado naquela semente, que faz ela ser uma semente de alface, de couve, de repolho, de mostarda e assim sucessivamente. Então, uma sementinha de laranja vai se tornar uma gigante de uma árvore. E assim sucessivamente. E se tiver uma semente de laranja, tangerina, mexerica, limão, você não saberá definir claramente a olho nu, a menos que você seja muito expert em semente. Mas vai nascer a árvore inerente àquela semente. Entender isso é buscar compreender a transcendência maior da vida, é buscar entender que tem uma lógica maior para a vida e que tudo caminha para Deus. E nós, seres humanos, ao estudarmos todos esses componentes, deveremos, então, compreender essa maravilha que é a vida. E com isso, sabermos catalogar, através das nossas percepções transcendentes, a sublimidade da energia divina que envolve todos os seres vivos. Devemos, então, procurar sermos mais espiritualizados para entender que em tudo tem uma energia divina em processo evolutivo, que nos seres humanos chamamos de espírito, e nos reinos inferiores, princípio inteligente, energia sutil inteligente.